Sejam todos bem-vindos à Escola Urântia e hoje nós vamos ter o prazer de estamos recebendo o Alan, que vai nos apresentar o documento 152. Muito obrigada, Alan, pela tua disposição em apresentar esse documento para nós e eu passo a palavra a você. Muito obrigado, Lilian. É sempre motivo de muita alegria para mim receber o convite para facilitar essa leitura, essa dinâmica dos documentos do livro de Urântia, né? Para quem não me conhece, me chamo Alan Mello, sou daqui de Manaus, Amazonas. Me deu uma certa inveja aí, o pessoal falando que tá 14 graus em Cuiabá. Foi você, não foi, Vânia? Nossa, eu não consigo nem acreditar nisso. Foi, E mas eu já Manaus, peguei 12 graus aí em Manaus, nossa. Eu fiquei há sabendo que tem uma muito tempo friagem que vai atrás. chegar por aqui também esses É, tempos e aham. estamos esperançosos. E nós vamos hoje, fiquei incumbido de facilitar aí a dinâmica, a leitura do documento 152, que é os eventos que levaram à crise de Cafarnaum, né? É um título assim, não tão atrativo, não tão chamativo, mas o que está contido nesse documento, já dou spoiler aqui para vocês, é muito legal, vai desmistificar muita coisa aí do que a tradição nos ensina. A gente vai aqui ler, aprender e descobrir muita coisa junto dessa revelação que é o livro de Urântia, né? Esse upgrade que a gente tem aí da nossa consciência cosmológica, tá bom? Estou muito feliz aqui em ver o Roberto, sempre presente. Estou feliz em ver a Sandal. Vai conversando agora há pouco. A Sandal tem uns 10 anos que a gente não se fala, né, Sandal? Então é motivo de muita alegria para mim estar reunido aqui com vocês hoje, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu só aqui achar o botão. Pergunto, todos estão vendo? Sim. Sim, sim. Sim. Deixa só eu jogar aqui para o cantinho. Então, meus amigos, vamos dar início aqui ao nosso estudo de hoje, a nossa dinâmica aqui com esse documento, que são os acontecimentos que levaram à crise de Cafarnaum, né? É, é um documento simples, mas com ensinamentos, com histórias bem profundas, e algumas delas bem conhecidas no meio religioso mundial, na tradição mesmo. E nós temos o privilégio, né? Eu digo que nós somos os pioneiros, assim podemos dizer, que vai levar para o mundo essa verdade contida no livro de Urântia, contida nos ensinamentos do livro de Urântia, e isso para mim é motivo de muita alegria participar disso também junto com vocês, tá? Os tópicos do documento são 7. Primeiro, nós temos a introdução, né? O primeiro dos tópicos é na casa de Jairo. O segundo, alimentando os 5.000. O terceiro, o episódio da sua coroação como rei de Jesus. O quarto, a visão noturna de Simão Pedro. O quinto, de volta a Betsaída. O sexto, em Genezaré. E sétimo, em Jerusalém. Tá ok? É, esse aqui é um modelo que eu gostei muito de a gente ministrar essas aulas, né? De ter esse direcionamento que foi que o Lenius compartilhou comigo. O que a gente vai aprender nessa aula? O que a gente vai aqui tirar como ensinamento, né? Nós temos uma breve síntese aqui de cada tópico do documento, né? O primeiro que a gente vai aprender aqui mesmo a tirar como ensinamento, né? Que o poder transformador da fé não depende da presença física de milagres, mas da entrega interior e da confiança na presença espiritual de Jesus. O segundo, que é a paixão prática de Jesus e sua liderança espiritual baseada no serviço ao próximo. O terceiro, que o verdadeiro reino de Deus não se estabelece pelo poder físico ou milagres visíveis, mas pela transformação espiritual individual. O quarto, que a fé é fortalecida em meio à dificuldade, mas enfraquece diante da dúvida. A confiança espiritual em Jesus deve superar os medos e os ventos contrários da vida. O quinto, os milagres não conquistam almas para o reino. Apenas a fé genuína e a transformação espiritual podem fazê-lo.
Sexto, que o verdadeiro sucesso espiritual ocorre quando se fala ao São espírito. ex-residentes dos Estados Unidos Opa, quando não têm autoridade para fazer. continuando aqui. Que os milagres não conquistam almas para o reino, apenas a fé genuína e a transformação espiritual podem fazê-lo. O sexto, que o verdadeiro sucesso espiritual ocorre quando se fala ao espírito que habita na mente humana, não apenas às emoções ou ao intelecto. E o sétimo, como Jesus demonstrou consciência plena do perigo iminente e ainda assim avançou com serenidade e propósito, aceitando o curso dos acontecimentos como parte da vontade do Pai. Então, como os senhores podem ter percebido, são sínteses, né, de cada tópico desse documento, que a gente vai ler, vai absorver aqui como ensinamento, tá bom? Essa é a introdução do documento, eu fiz aqui um pequeno resumo do que nós vamos encontrar nessa leitura, tá? Ele fala que Jesus retorna a Cafarnaum e é procurado por Jairo, que implora pela cura de sua filha moribunda, né? Sua filha que estava ali doente. No caminho, uma mulher enferma há anos toca sua veste em meio à multidão e é curada. Esse é aquele episódio da cura da mulher do fluxo de sangue, que também é muito conhecido no meio religioso tradicional. Jesus destaca que não foi o toque físico, mas a fé verdadeira e viva da mulher que operou a cura. Ele atrás à frente para corrigir equívocos supersticiosos e ensinar que o poder da fé sincera é o verdadeiro agente de transformação espiritual e física. Tá bom? Então vamos iniciar aqui a nossa leitura do documento. Eu deixo todos à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma uma colocação, entrar com algum adendo, expor um pensamento em meio à nossa leitura, que a gente vai fazer juntos aqui, sintam-se à vontade. Tá bom? Vamos dar início aqui à leitura do documento 152. A história da cura de Amós, ou lunático de Quereza, havia já alcançado Betsaída e Cafarnaum, de modo que uma grande multidão estava esperando por Jesus, quando seu barco aportou naquela terça-feira pela manhã. Em meio a essa multidão estavam os novos observadores do Sinédrio de Jerusalém, que haviam vindo a Cafarnaum para buscar motivo para a apreensão e a condenação do mestre. Enquanto Jesus falava com aqueles que estavam reunidos para cumprimentá-lo, Jairo, um dos chefes da sinagoga, abriu caminho no meio da gente e, caindo aos seus pés, tomou pela mão e implorou que Jesus se apressasse dali com ele, dizendo: Mestre, a minha filha pequena, única filha, está na minha cama, na minha casa, a ponto de morrer. Eu suplico-te que venha e que a cure. Ao ouvir o pedido desse pai, Jesus disse: Irei contigo, né? Eu consigo observar aqui, a gente tem uma noção a partir da leitura do livro de Urântia de como Jesus se comportava, né? A personalidade de alta envergadura espiritual, ele sabia cada passo que ele dava era centrado para um objetivo. Então, naquele momento, a gente consegue imaginar assim que ele tinha o que fazer, já estava tudo planejado do que fazer, do que seguir com os discípulos. E no momento em que esse cidadão chega com ele com essa súplica, Jesus sentiu, Jesus sabia que ali tinha algo de valor a ser executado, a ser aprendido. Tanto é que ele falou: Eu irei contigo, né? E nós vamos conseguir entender isso melhor um pouco mais à frente. Jesus foi junto com Jairo e a grande multidão que havia ouvido o pedido do Pai. Seguiu-os para ver o que aconteceria. Pouco antes de chegar à casa de Jairo, apressando-se por um beco estreito, enquanto a multidão o abauroava, Jesus parou de súbito, exclamando: Alguém tocou em mim. E quando aqueles que estavam mais por perto negaram que tivessem tocado nele, Pedro falou: Mestre, podes ver que toda essa gente te aperta, ameaçando comprimir-nos. E tu ainda dizes: Alguém tocou em mim. O que queres dizer? Então Jesus disse: Perguntei quem tocou em mim, pois percebi que uma energia de vida emanou de mim. Quando Jesus olhou em volta de si,
os seus olhos caíram sobre uma mulher que estava perto e que, adiantando-se, se ajoelhou aos seus pés para dizer: Durante anos eu tenho sido afligida por uma forte hemorragia. Tenho sofrido bastante nas mãos de muitos médicos. Gastei todas as minhas posses, mas ninguém pôde curar-me. Então eu ouvi falar de ti e pensei que se eu pudesse apenas tocar a bainha da tua veste, eu seria certamente curada. E assim eu me comprimi entre as pessoas enquanto elas se moviam, até que, estando perto de ti, mestre, eu toquei na borda da tua veste e me tornei curada. Sei que fui curada da minha aflição. Veja, ela não pediu para que Jesus a curasse. Ela não, ela não esperava que Jesus viesse até ela para curá-la. Ela simplesmente sabia, na fé que ela tinha na figura do mestre, que somente ao tocar na bainha das vestes de Jesus ela seria curada. E o próprio livro de Urântia nos ensina isso, em alguns outros trechos, em que não importa em que a fé esteja apoiada, desde que desde que exista o valor da fé naquela personalidade. Meus amigos, eu vou só pedir um feedback de vocês rápido. Um vizinho aqui resolveu tocar uma música alta. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Tá dando para ouvir? Tá incomodando ou não? Não. Não, né? Não. Ainda bem. Vamos continuar então por aqui. Quando Jesus ouviu isso, tomou a mulher pela mão e levantando-a disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Foi a fé e não tocar na veste que curou a mulher. E esse caso é uma boa ilustração de muitas curas aparentemente miraculosas que aconteceram na carreira terrena de Jesus, mas que em nenhum sentido resultaram de um desejo consciente dele. Né? Esse aqui é o que eu estava falando agora há pouco. Muitas dessas curas se apoiaram na própria fé da pessoa na figura de Jesus. O passar do tempo demonstrou que essa mulher realmente ficou curada da sua doença. A sua fé era daquela natureza que dispunha diretamente do poder criativo que residia na pessoa do mestre. Esse aqui é um ponto muito interessante que eu acho que eu consigo observar. Olha a profundidade dessa afirmação aqui escrita no livro de Urântia. A fé dessa mulher ao tocar na veste de Jesus convocou uma energia criativa presente na personalidade de Jesus. Você consegue imaginar? Se a gente pudesse enxergar o que que acontece cientificamente nesses momentos de desprendimento energético espiritual, eu acredito que tenha sido algo muito bonito para as personalidades que podiam ver o que aconteceu naquele momento, porque Jesus sentiu sair dele poder. Não seria de todo necessário que tocasse a sua veste. Aquilo era apenas a parte supersticiosa da crença dela. Jesus fez vir essa mulher originária de Cesareia Filipe, chamada Verônica, à sua presença, para corrigir dois erros que poderiam ter ficado na mente dela, ou que poderiam ter persistido nas mentes daqueles que testemunharam essa cura. Ele não queria que Verônica fosse embora pensando que o seu medo de tentar apossar-se da própria cura tivesse tido alguma justificação, nem que a sua superstição de associar o toque na roupa dele à sua cura tivesse tido algum efeito. Jesus desejava que todos soubessem que a fé pura e viva daquela mulher tinha sido o que havia operado a sua cura. Um ensinamento claro, um ensinamento que traz para a gente uma consciência ampliada do que é de fato a fé, né? Nós nós podemos presenciar hoje em dia com a existência da internet muitos chamados milagres, né? Muitas coisas que acontecem na vida das pessoas que são curadas de doenças autoimunes, de coisas assim aparentemente miraculosas, mas existe um diferencial entre a fé que é apoiada
num simbolismo, numa crença, numa superstição, e a fé de fato que é nascida de um valor daquela personalidade. E o livro de Urântia diz que não há diferença, que não faz nenhuma diferença a personalidade apoiar a sua fé em alguma coisa, desde que ele, essa personalidade, a exerça. Vamos dando continuidade aqui. Na casa de Jairo. Esse aqui é o primeiro tópico depois da introdução no documento. Um pequeno resumo. Jesus atende ao pedido de Jairo, mas antes de chegarem à casa, são informados da morte da filha dele. Mesmo assim, Jesus diz: não temas, apenas crê. Ao chegar a calmo ambiente, entra com os pais e 3 apóstolos e desperta a menina do coma, mostrando o poder da fé. Apesar de tentar explicar que não era um milagre de ressurreição, muitos acreditaram nisso. O episódio reforça a incompreensão sobre a verdadeira natureza de Jesus e destaca que, mesmo ausente fisicamente, seu poder espiritual permanece ativo nos corações humanos. Então, esse tópico aqui também é bem interessante, porque ele vai desmistificar muita coisa que a gente conhece da história tradicional religiosa sobre esse episódio aqui. Claro está que Jairo ficou terrivelmente impaciente com a demora para chegar à sua casa, e por isso, agora, eles apressavam-se a passos mais largos. Isso, a cura da mulher chamada Verônica foi no caminho até esse outro evento que Jesus estava indo, que era até a casa da filha de Jairo. Antes mesmo de entrarem no jardim do dirigente da sinagoga, um dos seus servos veio para fora, dizendo: não incomodeis o mestre, a vossa filha está morta. Mas Jesus pareceu não dar atenção às palavras do servo, pois havia voltado a sua atenção para Pedro, Tiago e João. E então ele voltou-se para o pai agoniado. Não temas, apenas crê. Quando entrou na casa, ele já encontrou lá os tocadores de flauta com as pranteadoras que estavam fazendo um tumulto inconveniente. Os pais ali choravam e se lamuriavam. Jesus, então, depois de colocar para fora do quarto todos os lamentadores, entrou com o pai e a mãe e os seus 3 apóstolos. Ao dizer aos lamentadores que a menina não estava morta, eles riram dele, com escárnio. Jesus agora voltava-se para a mãe, dizendo: a tua filha não está morta, está adormecida apenas. E quando a casa voltou à calma, Jesus foi até onde estava a criança e, tomando-a pela mão, disse: filha, eu te digo, desperta e levanta-te. E ao ouvir essas palavras, a menina imediatamente levantou-se e caminhou atravessando o quarto. E em breve, após haver se recuperado do seu torpor, Jesus aconselhou-os a darem algo a ela para comer, pois a criança estivera muito tempo sem alimento. Jesus sabia, de fato, o que era essas questões científicas orgânicas, né? Naquela época ele tinha um conhecimento do que era morte, do que era, como o livro se menciona aqui, um torpor, e ele sabia diferenciar isso. Já as pessoas na época não tinham esse discernimento que Jesus tinha, né? Do funcionamento orgânico da pessoa ali. Posto que houvesse bastante agitação em Cafarnaum contra Jesus, ele reuniu a família e explicou que a criança havia passado por um estado de coma após uma longa febre, que ele meramente a havia despertado e que, portanto, não havia ressuscitado dos mortos. A mesma coisa foi explicada aos seus apóstolos, porém inutilmente. Todos acreditaram que ele havia trazido a menina de entre os mortos. O que Jesus dizia, para explicar muito desses milagres aparentes, pouco efeito causava sobre os seus seguidores. Todos mantinham nas mentes a expectativa de milagres e não perdiam nenhuma oportunidade de atribuir a Jesus qualquer prodígio. Jesus e os apóstolos voltaram para Betsaída, não sem que antes ele houvesse recomendado especificamente a todos eles que nada dissessem a ninguém sobre isso. Então,
A gente, vendo isso aqui, a gente tem uma pequena noção do que aconteceu desses tempos até hoje, né, da proporção que ganhou todas essas suposições, né, todas essas fábulas de milagres que muitos deles, praticamente todos eles, à exceção de alguns mencionados pelo livro de Urântia, foram de fato milagres. A maior parte deles, Jesus deixou bem claro do que se tratava, né? Tanto que ele aconselhava muitas vezes a não falar, a não sair explanando, porque o ser humano tem essa tendência a deificar as coisas a que admira, né? No caso religioso, principalmente. Pergunto a todos: alguém quer fazer algum complemento? Quer comentar alguma coisa até agora? Ou a gente pode dar continuidade aqui? Bom, então vamos continuando. Quando saiu da casa de Jairo, dois homens cegos, conduzidos por um menino mudo, seguiram-no e gritaram pedindo a cura. Nessa altura, o renome de Jesus como curador encontrava-se no apogeu. Aconteceu alguma coisa com a câmera aqui, só um minutinho. Pronto. Por todos os locais aonde ia, os doentes e os aflitos esperavam por ele. O mestre agora parecia muito desgastado e todos os seus amigos estavam ficando preocupados, temendo que o seu trabalho de ensinar e de curar fosse levado até um verdadeiro colapso. E esse era de verdade uma preocupação de Jesus, né? Ele sabia da sua natureza divina, o que poderia desencadear esses episódios, e isso estava tendo uma proporção diferente daquele que ele era o objetivo de Jesus, que sempre foi, que era estabelecer o reino de Deus entre as pessoas, de fato, no coração das pessoas. Os apóstolos de Jesus e a gente comum ainda mais não podiam entender a natureza e os atributos desse Deus homem. Nem qualquer geração posterior teria sido capaz de avaliar o que acontecera na terra com a pessoa de Jesus de Nazaré. E nunca pôde haver uma oportunidade para a ciência, nem para a religião, de averiguar esses acontecimentos notáveis, pela simples razão de que uma situação tão extraordinária não poderá jamais acontecer novamente, seja neste mundo, seja em qualquer outro mundo de Nébado. Nunca, de novo, em qualquer mundo, em todo este universo, aparecerá um ser à semelhança da carne mortal que incorpore ao mesmo tempo todos os atributos de energia criativa combinados aos dons espirituais que transcendem o tempo e a maior parte de outras limitações materiais. Esse trecho aqui, ele realmente impressionante, né? Hoje em dia, se a gente tivesse a oportunidade de ter contato com uma personalidade como a de Jesus, eu acredito que haveria muita reação. Para aquelas pessoas que tenham afinidade com isso, ele seria reconhecido, talvez não como o Deus do universo, mas como uma figura extremamente importante espiritualmente, porque o Espírito da Verdade, ele é infalível, né? Ele age como um circuito na mente e nos corações das pessoas que buscam. Mas para muita gente ele causaria uma certa atribulação, né? E imagina, naquela época era muito maior isso aqui seria muito mais difícil das pessoas compreenderem, né? Mas era inevitável, porque era o caminho de Jesus, era o que ele fazia com o propósito dele. Dando continuidade aqui. Nunca antes, desde que Jesus esteve na terra, nem depois, foi possível tão direta e vividamente assegurar os resultados que acompanhavam a fé viva e forte dos homens e mulheres mortais. Para repetir esses fenômenos, teríamos de ir à presença direta de Micael, o Criador, e encontrá-lo como ele era naqueles dias, o Filho do Homem. Do mesmo modo, hoje,
quando a ausência de Cristo, Micael, não permite essas manifestações materiais, vós deveríeis abster-vos de colocar qualquer espécie de limitação à demonstração possível do seu poder espiritual. Embora o mestre esteja ausente, como ser material, está presente como uma influência espiritual nos corações dos homens. Ao ir embora deste mundo, Jesus tornou possível ao seu espírito viver ao lado do espírito do seu Pai, que reside nas mentes de toda a humanidade, que foi o que eu falei agora há pouco. O Espírito da Verdade, também conhecido como o Consolador, como o Confortador, que é o circuito espiritual que nos liga diretamente à mente de Cristo. Aqueles que buscam a verdade estão diretamente ligados por esse circuito à mente de Jesus. E ele age em uníssono com a essência, com o espírito guia do próprio Pai Universal, que é o ajustador do pensamento, tá? O livro de Urântia fala que todas essas agências espirituais que trabalham na mente humana, elas trabalham em uníssono, como uma coisa só. E isso é bem interessante, porque a gente tem um conhecimento com o livro de Urântia destrinchado da atuação de cada um desses espíritos. Mas o poder espiritual ele é tão harmonioso que, quando está em operação na mente humana, a gente entende tudo como sendo próprio Deus. Dando continuidade aqui. Vamos entrar agora no tópico 2 do documento 152. Pergunto: alguém quer comentar alguma coisa do que falamos até o momento, do que lemos até o momento? Ou podemos continuar? Lembrando que também no final vamos ter o tempo para perguntas, colocações, para a gente compartilhar nossos pensamentos também, tá bom? Mas, como eu disse, se alguém tiver interesse em falar e não quiser perder o raciocínio, não quiser perder o momento, é só chamar e fique à vontade que a gente conversa, tá bom? Tópico 2, alimentando os 5.000. Vamos para mais um evento aí que tem a tradição religiosa e vamos descobrir o que o livro de Urântia fala sobre esse evento tão extraordinário que aconteceu aí, tá? Buscando descanso, Jesus tenta se retirar com os apóstolos, mas é seguido por milhares de pessoas. Por compaixão e após 3 dias com a multidão faminta, realiza conscientemente o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando cerca de 5.000 pessoas. Esse episódio revela a sensibilidade de Jesus às necessidades humanas e marca seu único milagre físico planejado, demonstrando o poder divino guiado pela vontade do Pai. Olha que interessante. Único milagre físico planejado. Vamos entender um pouco mais como é que foi que aconteceu isso daí. Jesus continuou a ensinar ao povo durante o dia. Enquanto à noite, ele instruía os apóstolos e os evangelistas. Na sexta-feira, ele concedeu uma licença de uma semana para que todos os seus seguidores pudessem passar uns poucos dias em suas casas ou junto dos seus amigos, antes de se prepararem para ir até Jerusalém presenciar a Páscoa. Todavia, mais da metade dos seus discípulos recusou-se a deixá-lo, e a multidão crescia diariamente, e tanto assim que Davi e Zebedeu quis montar um novo acampamento, mas Jesus não consentiu. O mestre teve tão pouco tempo para descansar no sábado que, na manhã do domingo, 27 de março, ele tentou escapar do povo. Alguns dos evangelistas foram deixados para falar à multidão, enquanto Jesus e os 12 planejavam escapar, sem serem notados, para a margem oposta do lago, onde eles se propunham conseguir o descanso tão necessário, em um belo parque ao sul de Betsaida Julias. Essa região era um recanto favorito de passeio para a gente de Cafarnaum. Eles todos conheciam bem esses parques da margem leste. Olha só, né? O próprio Deus encarnado aí tentando dar uma fugida para descansar, né? Quem somos nós, né? Continuando aqui.
Mas o povo não quis entender isso. Eles viram a direção tomada pelo barco de Jesus e, alugando todas as embarcações disponíveis, saíram atrás. Aqueles que não puderam conseguir barcos foram caminhando a pé em torno do lago até a extremidade. No final da tarde, mais de 1.000 pessoas haviam localizado o mestre em um dos parques, e ele falou a eles muito brevemente, sendo secundado por Pedro. Muitos, nessa multidão, haviam trazido alimentos consigo, e depois de tomarem a refeição da noite, reuniram-se em grupos pequenos, enquanto os apóstolos e os discípulos de Jesus ensinavam a eles. Na segunda-feira à tarde, a multidão havia aumentado, chegando a mais de 3.000 pessoas. E ainda, noite adentro, o povo continuava a afluir, trazendo consigo todas as espécies de doentes. Centenas de pessoas interessadas haviam feito seus planos de parar em Cafarnaum, ver e ouvir Jesus, a caminho da Páscoa, e eles simplesmente se negavam a decepcionar-se. Eles estavam determinados a ter esse contato com o mestre, né? Na quarta-feira, por volta do meio-dia, cerca de 5.000 homens, mulheres e crianças estavam reunidos ali, naquele parque ao sul de Betsaida Julias. O tempo permanecia agradável, estando perto do final da temporada das chuvas naquela localidade. Filipe tinha uma provisão de alimento para 3 dias, para Jesus e os 12, a qual estava sob a custódia do jovem Marcos, o garoto faz tudo. À tarde, desse que era o terceiro dia para quase a metade da multidão, os alimentos que o povo havia trazido consigo tinham praticamente acabado. Davi e Zebedeu não contava ali com nenhuma cidade de tendas para acomodar e alimentar as multidões. E Filipe também não tinha feito uma provisão de alimentos para um número tal de pessoas. Mas o povo, mesmo estando com fome, não ia embora. Estava sendo difundido reservadamente que Jesus, desejando evitar complicações tanto com Herodes quanto com os líderes de Jerusalém, havia escolhido esse local sossegado, fora da jurisdição de todos os seus inimigos, como sendo o lugar adequado para ser coroado rei. Olha, que engano, né? O entusiasmo do povo aumentava a cada momento. Nenhuma palavra foi dita a Jesus, embora, está claro, ele soubesse de tudo o que estava acontecendo. Mesmo os 12 apóstolos ainda achavam-se confusos sobre essas questões, especialmente os evangelistas mais jovens, que eram os evangelistas auxiliares ali dos apóstolos, né? Os apóstolos que estavam a favor dessa tentativa de proclamar Jesus como rei eram Pedro, João, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Aqueles que se opunham ao plano eram André, Tiago, Natanael e Tomé. Mateus, Filipe e os gêmeos Alfeus não tomaram posição. Quem liderava essa trama para fazer de Jesus um rei era Joabe, um dos jovens evangelistas. Essa era a situação por volta das 5 horas, na quarta-feira à tarde, quando Jesus pediu a Tiago e Alfeus para convocar André e Filipe. Jesus disse: O que faremos com a multidão? Eles estão conosco já há 3 dias, e muitos deles estão famintos, e não têm alimentos. Filipe e André trocaram olhares. Então Filipe respondeu: Mestre, tu deverias mandar essa gente embora, para que todos possam ir às aldeias próximas comprar alimentos. E André, temendo que aquela trama de coroação do rei se tornasse real, aderiu prontamente a Felipe e disse: Sim, mestre, acho que é melhor que tu dispersas a multidão para que cada um possa seguir o seu caminho e comprar alimentos, enquanto tu te assegurarás um descanso por um período. Nessa altura, outros dos 12 haviam aderido à conversa.
Então disse Jesus: mas não desejo mandá-los embora. Estão famintos, não podeis alimentá-los? Isso era demais para Filipe. E ele logo respondeu: Mestre, neste local do interior, onde poderemos comprar pão para toda essa gente? O equivalente a 200 denários em pão ainda não daria nem para o almoço. Antes que os apóstolos tivessem a oportunidade de expressar-se, Jesus voltou-se para André e Felipe, dizendo: Eu não quero mandar essa gente embora. Aqui estão eles, como ovelhas sem um pastor. Eu gostaria de alimentá-los. Que alimentos temos conosco? Que alimentos temos conosco, né? É uma interrogação. Enquanto Felipe estava conversando com Mateus e Judas, André procurou o menino Marcos para certificar-se de quanto ainda tinha de provisões. Ele voltou a Jesus, dizendo: O garoto só tem mais 5 pães de cevada e 2 peixes secos. E Pedro prontamente acrescentou: E nós ainda temos de comer essa noite. Por um momento, Jesus permaneceu em silêncio, os seus olhos mostravam que estava distante, os apóstolos nada disseram. Jesus subitamente voltou-se para André e disse: Traze-me os pães e os peixes. E, depois que André havia trazido a cesta a Jesus, o mestre disse: Instruí ao povo para que se assente na relva, divididos em grupos de 100, e que apontem um líder para cada grupo, enquanto irás trazer todos os evangelistas até aqui, para junto de nós. Quero chamar a atenção aqui para vocês, e a quem também possa compartilhar desse pensamento, é, os reveladores nesse episódio dizem que esse foi um milagre planejado por Jesus, certo? Durante o acontecimento, durante o momento que estava ocorrendo isso, Jesus percebeu a situação, ele não seguiu humanamente falando, ele não seguiu o conselho, o pedido dos discípulos para dispersar a multidão, e ele teve um momento de introspecção, eu acredito, algum tipo de contato interior com a sua natureza espiritual para se conectar ao direcionamento dessa escolha. Isso pode ser alguma coisa para a gente conversar no final da aula. Esse milagre planejado, ele foi planejado durante a encarnação de Jesus como humano, como Deus homem, ou antes dele vir a encarnar como Deus, como Cristo e Micael ainda, né? É bem interessante essa questão. Jesus tomou os pães nas suas mãos e, depois de ter agradecido, ele partiu o pão e o deu aos seus apóstolos, que o passaram aos seus condiscípulos, que por sua vez o levaram à multidão. Do mesmo modo, Jesus partiu e distribuiu os peixes. E essa multidão comeu e ficou satisfeita. E quando terminaram de comer, Jesus disse aos discípulos: Ajuntai os pedaços remanescentes para que nada se perca. E quando eles tinham acabado de reunir os fragmentos, contavam com 12 cestas cheias. Os que comeram esse banquete extraordinário foram cerca de 5.000 homens, mulheres e crianças. E esse foi o primeiro e o único milagre com a natureza que Jesus fez depois de um planejamento prévio consciente. É bem verdade que os seus discípulos estavam dispostos a chamar muitas coisas de milagres, coisas que não eram. Essa, porém, foi uma ministração sobrenatural genuína. Nesse caso, e assim nos foi ensinado, Micael multiplicou os elementos da comida, como ele sempre faz, exceto pela eliminação do fator tempo e do processo vital visivelmente observável. Que legal. Finalizamos assim mais um episódio, mais um evento que aconteceu com Jesus durante esse período, né? Durante essa narrativa. Vimos aqui 3 fatos religiosos que são difundidos hoje no meio cristão de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais religiosa, de fato humana, né?
de uma religião evolucionária, e que o livro de Urântia traz essa concepção mais ampliada, o que de fato aconteceu. A gente pode observar que não teve nenhuma contradição ao que existe, ao que é ensinado, ao que é difundido, mas uma explicação, né? Mais uma ampliação daquilo que a mente humana pode conceber e alcançar do que de fato Jesus fez e realizou nesses eventos. Tópico 3. O episódio da sua coroação como rei. Após o milagre da multiplicação dos pães, a multidão tentou coroar Jesus como rei, movida pela satisfação material e antigas expectativas messiânicas. Jesus rejeitou firmemente essa proposta, reafirmando que seu reino não era deste mundo, mas uma fraternidade espiritual. Suas palavras dispersaram a multidão e marcaram uma separação clara entre o reino da matéria e o reino do espírito. Vamos dar início aqui à leitura desse tópico, que é o penúltimo dessa nossa primeira aula aqui sobre os acontecimentos que levaram à crise em Cafarnaum. A alimentação das 5.000 pessoas por meio de energia sobrenatural foi um outro desses casos em que a piedade humana, somada ao poder criativo, haviam levado ao que aconteceu. Um outro episódio, como esse, é bom lembrar aqui a vocês também, que o livro de Urântia menciona, foi aquele da multidão enferma, né? Que Jesus teve aquele compadecimento com as pessoas enfermas e, consequentemente, por sua natureza divina, criativa, o milagre ocorreu. E agora que a multidão estava alimentada plenamente e, desde que a fama de Jesus estava ali e agora aumentada por um milagre tão estupendo, o projeto de proclamar o mestre coroando-o como rei não mais requeria o comando pessoal de ninguém. A ideia parecia espalhar-se na multidão como uma doença contagiosa. Era a profunda e irresistível reação da multidão e esse suprimento súbito e espetacular das suas necessidades físicas. Por um longo tempo, havia sido ensinado aos judeus que o Messias, o filho de Davi, quando viesse, faria fluir de novo da terra o leite e o mel, porque o pão da vida seria concedido a eles como o maná do céu, o mesmo que supostamente teria vindo para os seus ancestrais no deserto. E toda essa expectativa agora não havia sido cumprida bem diante dos olhos de todos? Quando essa multidão faminta e subnutrida havia terminado de fartar-se com o alimento milagroso, não houve senão uma reação unânime. Aqui está o nosso rei. O ser milagroso, o libertador de Israel, havia chegado. Aos olhos desse povo de mente simples, o poder de alimentar trazia consigo o direito de governar. Não é de se estranhar, então, que a multidão, depois de haver terminado o banquete, se levantava-se como um só homem e gritasse: façamos dele um rei. Esse grito poderoso entusiasmou a Pedro e aos apóstolos, mantendo mais ainda a esperança de ver Jesus reivindicar o seu direito de governar. Mas essas esperanças falsas não durariam muito. Tal grito poderoso da multidão mal havia acabado de reverberar nas rochas próximas, quando Jesus subiu em uma pedra imensa e, levantando a sua mão direita para chamar a atenção, disse: Meus filhos, a vossa intenção é boa, mas tendes uma visão curta e uma mente material. Houve uma breve pausa. E esse Galileu inflexível estava colocado majestosamente ali, sob o brilho encantador daquele crepúsculo oriental. Cada detalhe da sua figura era o de um rei, enquanto ele continuava a falar à sua multidão estupefata. Gostarias de fazer de mim um rei, mas não porque as vossas almas foram iluminadas por uma grande verdade, e sim porque os vossos estômagos foram enchidos de pão. Quantas vezes eu não vos disse que o meu reino não é deste mundo? E essa era uma preocupação de Jesus, era um esforço constante que ele fazia
de inculcar nas pessoas que o reino dele não era material, e sim espiritual. Este reino do céu, que eu proclamo, é uma fraternidade espiritual, e nenhum homem governa nele assentado em um trono material. O meu Pai no céu é o soberano infinitamente sábio e todo-poderoso dessa fraternidade espiritual dos filhos de Deus na terra. Será que eu falhei tanto assim ao revelar o Pai dos Espíritos a vós, a ponto de querer desfazer um rei deste filho na carne? Olha só, o questionamento que Jesus se fez como um desabafo para aquela multidão. Será que eu errei? E será que eu falhei em passar para vocês essa mensagem corretamente do que é esse reino espiritual? Agora todos deveis ir daqui para as vossas casas. Se deveis ter um rei, que o Pai das luzes seja entronizado nos corações de cada um de vós, como o soberano espiritual de todas as coisas. Essas palavras, vindas de Jesus, dispersaram a multidão, deixando-a atordoada e desalentada. Muitos que haviam acreditado nele deram-lhe as costas e não mais o seguiram a partir daquele dia. Os apóstolos ficaram sem palavras e, reunidos, permaneceram em silêncio. Ao lado das 12 cestas com os restos de alimento, apenas o menino Marcos falou. E ele negou-se a ser o nosso rei. Jesus, antes de retirar-se para ficar a sós nas colinas, voltou-se para André e disse: Leva os teus irmãos de volta para a casa de Zebedeu e ora com eles, especialmente pelo vosso irmão Simão Pedro. Olha só o grau de abstinência, de conexão com o ego que Jesus tinha. O evento como esse, gigantesco, em que qualquer um de nós seria tentado a receber o mínimo possível ali de toda aquela glória do que aconteceu, Jesus tinha uma centralidade tão magnífica no seu propósito de trazer o reino espiritual ao coração das pessoas, que ele não se importou em ser enfático e dizer que tudo aquilo ali era para trazer às pessoas um despertar do reino espiritual no coração dessas pessoas, fazendo elas acreditarem de verdade que esse milagre não significava nada para o propósito que ele estava se propondo a trazer. Tanto é que muitas dessas pessoas desertaram, né, de segui-lo por conta disso. E ele não esteve preocupado em nenhum momento com isso, apenas em cumprir o seu propósito. Mas, como um pai piedoso que aconteceu esse milagre, esse evento, né? Estamos seguindo agora para o último tópico dessa primeira aula. Alguém tem algo a comentar? Vamos continuar aqui. Bom, não havendo, vamos aqui para o nosso último tópico desse documento, nessa primeira aula de hoje. A visão noturna de Simão Pedro, que é o tópico 4. Mais um evento conhecido aí das tradições religiosas, né? Esse documento ele é muito legal porque ele trouxe assim praticamente vários eventos que a gente conhece através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras, através de ensinamentos religiosos e trouxe esse conhecimento para a gente, né? Essa ampliação do que de fato aconteceu na realidade ali, né? Enquanto remavam sem Jesus, os apóstolos enfrentaram ventos fortes e incertezas. Em meio à escuridão, Pedro teve uma visão vívida de Jesus vindo sobre as águas, que o fortaleceu espiritualmente. A experiência, embora possivelmente um sonho, marcou profundamente Pedro, simbolizando a luta entre a fé e dúvida em momentos de crise. Esse episódio revela como a fé pode ser testada e também renovada nas tempestades da vida. Os apóstolos, por conta própria e sem o seu mestre, entraram no barco e em silêncio começaram a remar para Betsaida, na margem ocidental do lago. Nenhum dos 12 achava-se tão oprimido e abatido quanto Simão Pedro. Quase nada foi dito,
Todos pensavam no mestre, sozinho nas colinas. Teria ele os abandonado? Nunca antes ele os tinha mandado a todos embora e negado-se a ir com eles. O que significaria tudo aquilo? Por que Jesus estava agindo daquela forma, né? A escuridão desceu sobre eles, e pois tinha surgido um vento forte e contrário, que tornava quase impossível seguir para frente. Depois que passaram as horas de escuridão e de dificuldade de remar, Pedro ficou cansado e caiu em um sono profundo de exaustão. André e Tiago colocaram-no para descansar no assento de almofada na popa do barco, enquanto os outros apóstolos lutavam contra o vento e as ondas. Pedro teve um sonho. Teve a visão de Jesus vindo a eles, caminhando sobre o mar. E quando o mestre parecia alcançar o barco, Pedro gritou: Salva-nos, mestre, salva-nos. Aqueles que estavam na parte traseira do barco ouviram-no dizendo algumas dessas palavras. E essa aparição na noite prosseguiu na mente de Pedro. E ele chegou até a sonhar com Jesus, dizendo: Tem ânimo, sou eu, não tenha medo. Isso foi como um bálsamo de Gileade para a alma perturbada de Pedro. Acalmou seu espírito conturbado. E no seu sonho, Pedro gritou para o mestre: Senhor, se realmente és tu, dize-me para que eu vá e caminhe contigo sobre as águas. E, quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, as ondas impetuosas amedrontaram-no, e ele estava já quase afogando, quando gritou: Senhor, salva-me! E muitos dos 12 ouviram-no soltar esse grito. Então Pedro sonhou que Jesus o socorria, estendia-lhe a mão, tomava, levantando e dizendo: Ó, tu, que tens pouca fé, por que duvidaste? Durante a última parte do seu sonho, Pedro levantou-se do assento onde dormia e de fato caminhou para fora do barco até cair na água. E despertou do seu sonho quando André, Tiago e João alcançaram-no e tiraram do mar. Para Pedro, essa experiência foi sempre real. Ele acreditava sinceramente que Jesus veio até eles naquela noite e convenceu João Marcos apenas parcialmente, o que explica porque Marcos deixou uma parte dessa história de fora da sua narrativa. Lucas, o médico, que fez uma busca cuidadosa sobre essas questões, concluiu que o episódio fora uma visão de Pedro e, portanto, recusou-se a dar lugar a essa história quando preparou a sua narrativa. Aqui o livro de Urântia está esclarecendo, né, quais foram os evangelhos que não retrataram esse episódio de forma como se fosse algo que aconteceu de fato na realidade, né? O livro de Urântia deixa bem claro que isso foi um sonho, mas que, se a gente parar para pensar um pouco, o nível de realidade que ele estava sonhando naquele momento, a ponto dele acordar e continuar o trajeto do sonho até cair na água. O que provocou na mente dele aquele sonho? Porque Jesus, mesmo no sonho, disse para ele: Por que tu tens pouca fé? Né? Então, na minha visão, eu não sei na visão de vocês como vocês veem esse episódio, mas a presença de Jesus, a energia, o campo energético de Jesus, onde ele estava, convocava na mente das pessoas, no coração, no sentimento das pessoas, muitas coisas. E a presença dele naquele momento ali no barco também deve ter provocado na mente de Pedro, promovido na mente dele esse questionamento: por que tens pouca fé? Né? Coisas que a gente não sabe explicar, mas que podemos conjecturar, né? Podem ter acontecido para que um episódio como esse ganhasse tanta notoriedade e fosse narrado nas revelações do livro de Urântia também. Obrigado a todos. Essa foi a primeira parte, né, da leitura do documento 152. Eu optei por encerrar aqui no quarto tópico para a gente deixar na próxima aula a gente finalizar os próximos três aí. Eu deixo esse momento, esse espaço para questionamentos, perguntas, conjecturas, explanações.
aos que gostam de falar, que guardaram um questionamento aí, uma pergunta, fiquem à vontade, vamos compartilhar, vamos falar, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse documento que é rico em informações, que é rico em ensinamentos para a gente aí, tá bom? Deixo com você, Lilian. Ok, muito obrigada, Alan. Obrigado, A Alan. palavra está aberta para quem quiser fazer perguntas. Obrigada. Eu vou começar então, Alan. Queria fazer um comentário, se você pudesse colocar ali na primeira parte, o documento, a parte 5, a primeira parte, né, que fala sobre a cura daquela mulher que tocou no manto de Jesus. E nessa parte aqui me chamou bastante atenção, é, acho que é aí, né? Não é mais para frente. Veja se está por aqui o que você está falando. É mais para frente, é no 1:5. Esse aqui é o No... último, Lilian. É o último parágrafo do. Esse é do 0, né? Isso, da mulher, do fluxo de Ah, sim, sangue, né? não, então é do outro, é do 1:5. Na casa de Jairo, a filha de Jairo, É a correto? da filha de Jair, então, isso é. Que Certo. foi consequência, né, também. Eu achei muito lindo essa parte, é esse aí. É, então diz assim, né, ali no final, embora o mestre esteja ausente como ser material, está presente como uma influência espiritual nos corações dos homens. Ao ir embora deste mundo, Jesus tornou possível ao seu espírito viver ao lado do espírito do seu Pai, que reside nas mentes de toda a humanidade. Então, essa possibilidade, né? E nós estávamos estudando também esses dias sobre por que Jesus foi embora, a razão de que Jesus teve que partir, né? E deixou o espírito da verdade. Então, ele fala aqui, eu percebi aqui, né, nessa leitura, o quão importante e privilegiados nós somos de ter recebido Jesus, né? E por toda essa energia que ele emanava. Não tinha como que, quando a mulher foi curada, e ela pensou que foi curada ao tocar o manto de Jesus, então aquela energia que ele emanava não tinha como ser diferente. Né, dá a impressão assim que, ao mesmo tempo que não foi uma cura, mas ele deixa, é como que se ele deixasse, ou então não pudesse deixar de ser aquela cura, porque a energia dele era muito grande. Então, esse privilégio nós tivemos, né, de ter o nosso Criador, o nosso Mestre Jesus de Nazaré, o nosso Criador, Cristo Micael aqui entre nós e o Espírito da Verdade agora, o que não é diferente, que se nós tivermos fé, coisas semelhantes podem acontecer, né? Quer dizer, é que se nós tivermos fé, como teve aquela mulher, como teve, e também, porque quando você vai pensar na filha do Jairo, Jesus simplesmente disse: levanta, quer dizer, que poder teria alguém de dizer: levanta-te, né? E caminha, para uma pessoa que estava em coma, né? Quer dizer, só uma energia emanada de um Deus, e para nós até parece um milagre, mas para Jesus não foi, porque. Mas quem faria isso senão Jesus? Né? Quem que diz para uma pessoa: ó, levanta, você só está dormindo, levanta e ande. Que força foi essa? Né? Porque essa menina com febre e Jesus foi lá e simplesmente, sabe?
Então, Jesus ele está ausente, vamos dizer assim, não como filho, não como um ser material, ele está, mas como um ser espiritual, ele está entre nós. Então, isso nos anima e sempre nos traz mais alegria de saber, né, dessa, dessa, dessa questão, dessa É isso presença. mesmo. Perfeito sua colocação, Lilian. É a nossa consciência crística, né? O livro de Urântia Aham, afirma que é o Espírito da Verdade, é um circuito liberado por todos os filhos criadores nos mundos em que eles visitam, em que eles fazem as suas outorgas, né? É um direito nosso, é um uhum, privilégio, assim como o direito aos ajustadores do pensamento é infundido para todo ser vivo após a encarnação de um desses filhos Micaéis, esse circuito espiritual da mente desses filhos Micaéis também é dado por direito nesses planetas em que eles encarnam, né? Então, a gente tem aí uma bênção, né? Como você falou, a gente é abençoado demais. Até, às vezes eu até me questiono. Eu nasci no planeta que tem muita sorte de ser justamente o planeta em que o Deus desse universo encarnou, né? O livro sim, fala que tem aproximadamente quase 4 milhões de planetas habitados aí em Nébado, né? De potenciais 10 milhões. E ele escolheu o nosso, né? Ele que atraiu sim, ele aqui na periferia de Orion aqui para é, encarnar. Mas é uma bênção. E nós temos hoje essas ferramentas, né? Essas ferramentas pode ser até um termo assim um pouco abaixo do que realmente é, mas para que a gente possa conseguir entender, né? A gente tem esses recursos, a gente tem essa dádiva que é a agência desses espíritos atuando na nossa mente de uma forma em que a gente consiga unificar a busca da verdade, o progresso espiritual, o desenvolvimento intelectual, material, de uma forma em como Jesus se desenvolveu. Claro, como o próprio livro de Dante afirma, é impossível um ser humano na Terra é, replicar, repetir o que Jesus fez em personalidade. Mas nós temos um modelo. Nós podemos também tentar chegar no nosso máximo potencial, né? É sim. possível. A Hélio Alguém quer fazer uma mais? pergunta. O Hélio. Fala, Hélio. Tudo bom, Hélio? Que bom te ver, Hélio. Muito bom vê-lo. Eu acompanho você de vez em quando aqui e ali, e a cada dia me surpreendo com a maneira como você se expressa e de modo muito didático, como foi na palestra de hoje. Parabéns. Mas lá, vamos voltar. O tópico um, antes, o tópico zero, que tratou da mulher que tinha sangria por 12 anos, e eu quero relacionar com o tópico um na casa de Jairo. Eu não vou ler o texto, mas é bom que esteja na tela para facilitar a colocação da minha dúvida. É fato que Jesus não tinha interesse em chamar sobre si a atenção antes da sua hora, que isso podia, de certo modo, comprometer a sua missão na Terra. Então, o esforço dele de sempre minimizar os feitos dele, eu consigo entender com facilidade, ainda mais diante de uma plateia ignorante como aquele eram os seus contemporâneos. Mas essa plateia ignorante continua até nossos dias. A gente acompanha isso. Passaram-se quase 2000 anos e a plateia continua ignorante, com todas as facilidades, com todo o conhecimento, com toda a cultura, com todo o conforto, com todas as facilidades. Nossa geração não é muito diferente daquela. Mas eu consigo entender Jesus querendo afastar de si esse conceito de milagroso, de curador, e etc, etc. Vale dizer que o conceito de milagre é um feito extraordinário. Milagre é um feito extraordinário. O que significa dizer que mesmo Jesus afastando da mente daqueles contemporâneos que não se tratava de milagre, e os reveladores também tratarem dessa maneira, ninguém pode negar que foi um feito extraordinário. Foi um feito que pode ser chamado de milagre, por mais que tentem nos dissuadir que não se trata de milagre. Mas voltando para o ponto, a mulher que foi curada, ela tocou nas vestes de Jesus.
E Jesus reconheceu esse toque diferenciado e falou com todas as letras que poder emanou dele, saiu dele. Ele percebeu. O que significa que na metodologia de cura houve sim a transferência de alguma energia para essa mulher. Muito bem, houve a transferência dessa energia, foi uma energia física, por mais que os reveladores na sequência disse que não era preciso nem o toque, porque apenas a fé seria suficiente. Mas essa mulher já tinha fé muito antes do toque. Quando ela foi até aquele local, ela já tinha fé. Quando ela se esgueirou naquela multidão, ela já tinha fé. E essa fé, então, não aconteceu no momento que ela deu o toque. Então, eu só estou colocando aqui para consideração. Fé. Aí vou pular mais para frente e aí eu faço um fecho. Mais para frente é na cura da filha de Jairo. Está no 1. 1:4, acho. 1:5:2:1:4. Aí está 1:1, é 1:4 anterior. Pois muito bem. Na cura da filha de Jairo, está bem descrito no documento, não houve toque da menina nas vestes, no corpo de Jesus, nada. Não houve toque nenhum, diferente daquela mulher com sangria. Então, aqui já estabelece uma primeira diferença. Não houve a possibilidade da fé, porque nem a menina poderia exercer fé, nem o pai, que já estava desapontado, até puto, porque Jesus demorou demais. Então, provavelmente, o Jairo não estava com fé nenhuma, já estava hiper aborrecido, e muito menos da multidão que estava na casa. Eu estou falando desse modo para estabelecer uma diferença entre esses dois milagres como eventos extraordinários. Milagre como evento extraordinário. Foi extraordinário. A Lilian falou antes de mim e chamou atenção para o fato que nos nossos dias ninguém vai ter a presença de Jesus, a presença física de Jesus, e assim mesmo pode ser beneficiário de curas e de milagres tais e tantos, conforme relatado por muitos aí. Eu queria que eu anotei aqui, fiz vários apontamentos e agora, como foram muitos, eu vou ler aqui. Está no 1:4. Podia pôr na tela, por favor, 1:4? É esse aqui que você está precisando ler ou não? É, 1.4. 1:4. Tá, é que eu tô olhando outra fonte. Eu vou ler a parte que me chamou a atenção. E nunca pôde haver uma oportunidade para a ciência, nem para a religião, de averiguar esses acontecimentos notáveis, eu vou chamar acontecimentos notáveis como milagres, pela simples razão de uma situação tão extraordinária, vou chamar também de milagre, não, destaque para o não, poderá jamais acontecer novamente. Isso, de certo modo, destrói a crença da nossa geração atual, que entende diferente. E vai adiante. Seja neste mundo, seja em qualquer outro mundo. Nunca de novo, em qualquer mundo, em todo o universo, aparecerá um ser à semelhança da carne mortal, que incorpore ao mesmo tempo todos os atributos de energia criativa. Pois muito bem, nós cremos, inclusive leitores do livro Durante, que a fé é extraordinária. Nós cremos tudo isso. E cremos nos benefícios dessa fé. Eu vou encerrar, porque eu tenho outros apontamentos, eu vou esperar que alguém se manifeste, e aí, de repente, eu até volto. Mas a minha questão para você, que estudou o assunto com bastante afinco, como eu posso constatar agora, qual para você a diferença entre, se é que há diferença, entre o milagre da mulher que se curou de um sangramento vaginal 12 anos e a filha do Jairo? Afinal, foi um milagre no sentido de um acontecimento notável, extraordinário, ou os reveladores estão aqui, a exemplo do que fizeram lá com aquela geração, tentando minimizar o que nós sabemos sobre Jesus? Qual é a sua opinião pessoal? A minha opinião, Hélio, é que não há diferença. Não há diferença. Como o próprio livro de Urântia diz, Jesus ele planejou os seus milagres, né?
milagres de fato sobrenaturais. Todo o restante foram eventos desencadeados pela própria fé da personalidade, intermediado pela figura de Jesus. O que a gente pode definir, que a gente pode perceber como uma explicação lógica para a nossa mente humana é que Jesus serviu como um simbolismo da própria fé, daquele valor espiritual de fé presente naquela personalidade. Claro, Jesus sabia do que acontecia, ele sabia do que se passava nos corações das pessoas. Ele sabia o que se passava no coração de um pai aflito, que foi Jairo. Ele sabia o que se passava no coração de uma mulher aflita com fluxo de sangue há mais de 12 anos, ele sabia. Mas ele não curou essas pessoas por intenção própria. Eu vou curá-las. Não, ele simplesmente serviu como um fluxo em que potencializou a própria fé daquelas pessoas. E o que a gente vive hoje, o que a gente chama de milagre hoje, nada mais é do que isso. É a manifestação da fé que nós temos, né? Da fé que nós exercemos, que nós desenvolvemos e criamos dentro da gente. Que é como um músculo. O espírito, o valor espiritual, ele é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais ele cresce, né? E a própria Escritura Sagrada da Bíblia diz que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é possível que a gente mova montanhas, né? Então, basta ter fé. Basta ter fé para que o que nós vemos como milagre, aquilo que o nosso intelecto ainda interpreta como milagre, porque nem tudo aconteça, se manifeste. O livro de Urântia diz que o ser humano tem total poder sobre o seu corpo físico. Nós temos nossos poderes inerentes da natureza mental, nós temos total domínio, total controle de manifestação, adequação, adaptação, mudanças no nosso próprio organismo físico. Isso são afirmações do livro de Urântia. O que a gente não tem total domínio é as leis das causas antecedentes, né? Aquilo que está no ambiente externo, né? A gente está condicionado à causação anterior, segundo as revelações do livro de Urântia. Mas é uma questão de conhecimento intelectual. Se você tem o conhecimento de que você, através da sua própria mente, do poder do foco energético, mental, você tem controle, você tem domínio de manifestação, alteração celular no seu próprio corpo, você pode manifestar muito daquilo que nós chamamos de milagres, né? A cura de uma doença autoimune, a cura de uma patologia psicológica, não importa o que seja. Se você tem esse conhecimento científico, é um conhecimento científico. Quando você não tem esse conhecimento, você se vale, né, do valor da fé, certo? Então, a fé te promove também esse ganho, né? A realização, a manifestação daquilo que a tua mente precisa, o chamado milagre. Isso serve para diversas situações, para diversos tipos de ocasiões e de situações. Uma vez eu li um livro de um autor chamado, ele é americano, chamado Eckhart Tolle. Eu não sei se é essa a pronúncia do nome dele, mas eu acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido sobre ele. Um cara fantástico, os livros dele são fantásticos. E o milagre dele, antes dele ter essa transformação que ele teve na vida dele, era simplesmente entender a existência. Ele era um cara que vivia a sua vida normalmente, trabalhava, etc., tinha sua vida social, mas o que pesava na consciência dele, de fato, a ponto de ele não conseguir dormir, isso ele relata nos livros dele, em que ele tinha um questionamento tão intenso a ponto dele se sentir perturbado, era a questão existencial, as respostas para aquelas perguntas que nós fazemos para nós mesmos. Aquelas coisas básicas, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e etc. Isso ele se questionava muito, 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 a ponto de ele não conseguir adequar, se ajustar mentalmente e ter um equilíbrio. Até que um belo dia
depois de muito se afligir com isso, de não aguentar mais o peso disso na consciência dele, isso ele relata, que ele sentiu uma explosão acontecendo na mente dele, algo que ele não sabe explicar, mas que mudou instantaneamente naquele momento totalmente a visão dele de mundo. Ele já não conseguia mais, ele não questionava mais toda aquela situação que ele carregava durante uma vida da existência. Ele disse que naquele momento, automaticamente a consciência dele passou a enxergar coisas no ambiente dele que trouxeram respostas. Ele resume lá dizendo o seguinte, que ele sentiu uma paz inexplicável. Ele começou, ele estava num parque, sentado num banco de parque, perto da natureza, assim, perto de árvores e etc. Ele disse que a mente dele explodiu de uma forma tão intensa e ele sentiu um bálsamo, algo que ele descreve como espiritual, que ele pôde focar em coisas tão pequenas, mas tão significativas naquele momento, que ele ficou. Nem ele acreditava no que estava acontecendo. Ele via os pássaros voando e era como se o tempo estivesse congelando naquele evento. Ele via as crianças brincando no parque e veio uma série de blocos de informações na mente dele que fez com que ele, naquele momento, entendesse o que é a existência. Então, a partir desse momento, ele se tornou esse cara tão famoso, né? Que é um cara que escreve milhares, dezenas de livros de autoajuda aí para o mundo todo e ajuda muitas pessoas a entender de fato a existência. Mas veja, esse foi o milagre dele, né? Então, existem enésimos milagres para cada tipo de personalidade de pessoa. Uns são os físicos, outros são os mentais, mas não importa. O milagre, ele é simplesmente a manifestação daquilo que nós temos inerentemente, inatamente, já de poder pessoal, que é os nossos atributos mentais, que é a nossa composição orgânica mesmo, né? Aquela nossa estrutura molecular, ela tem esse poder inerente, e também com o nascimento da alma humana, a gente vai desenvolvendo os valores. O ajustador do pensamento, ele vai tecendo esses valores na alma humana, como o livro de Urântia diz. Ele é um tecelão no tear da mente, né? Ele vai tecendo na mente humana a alma, que são os valores. E a fé é um deles, que é, na minha opinião, o principal aí agente para a manifestação de milagres, chamados milagres, né, na civilização humana. Alguém mais quer complementar algo, falar alguma coisa? De Hélio, descompartilhar, descompartilhar, stop share. stop share. Pronto. Agora eu tô vendo você grandão naquele ilha. Eu É, apenas aplaudi, não levantei a mão. Mas eu vou Beleza. levantar. Vou esperar mais um pouco e vou levantar. Ou eu já posso perguntar agora? Tá com a Lilian aí. mais alguém antes do Aélio? Aélio, então, é com você. Pois então, outro ponto que me chamou a atenção, e foi muito bem esclarecido, como tendo sido, de fato, milagre no entendimento dos reveladores, foi a multiplicação dos pães. Pois muito bem, eu não vou trazer de volta o que nós já vimos. Sabemos o que aconteceu, dos pães e dos peixes, que alimentaram a multidão de 5.000 e ainda deu muita sobra. A pergunta, desculpe que eu estou com uma gripe danada. A pergunta, conectando com a transformação da água em vinho e com todas as letras, os reveladores dizem que não foi milagre. Eu vou dizer de novo, para mim milagre é qualquer feito extraordinário. Mas enfim, não sei que conceito o revelador tem de que seja milagre, mas ele diz com todas as letras que não foi. No teu entendimento, houve manipulação do tempo. Não imagino que aqueles pães, aqueles peixes aconteceram assim, sem nenhum fenômeno, vou chamar de fenômeno. No teu entendimento, qual a diferença entre a transformação da água em vinho e a transformação daqueles poucos pães e peixes? Se é que há diferença. Esse questionamento ele é bem perspicaz, né? A gente fala, né?
É interessante isso, Aélio, porque assim, no evento da transformação da água em vinho, a revelação do livro de Durante é bem clara em dizer que houve um processo natural de fabricação do vinho, mas de uma forma alheia ao que o ser humano levaria para confeccionar, certo? Então não é um milagre. Já esse, da multiplicação dos pães e peixes, é o milagre de verdade, é uma convocação de energias sobrenaturais. Como que você consegue? Vamos tentar imaginar aqui. Como que você consegue, na verdade? Como que eu posso explicar para você aqui, explanar? Você consegue imaginar Quer pegar para mim? que existe Para ver uma quem é que está mexendo. possibilidade, né, de você conseguir transformar água em vinho de uma forma invisível. Porque existe um processo, certo? O plantio da uva, a colheita da uva, o pisar da uva e todo aquele processo que se transforma de fermentação no vinho. Isso materialmente falando. Como o livro de Urântia diz que existe, que aconteceu esse processo de uma forma acelerada e invisível aos olhos, a gente entende que existe uma tecnologia acima do conhecimento humano que torna isso possível, correto? Já para a multiplicação de pães e peixes, não. Não é tão simples. Como é que você consegue conceber peixes, dois peixes se transformando em milhares e milhares de peixes? Não faz sentido para conotação da explicação da mente humana. Não há possibilidade de você pescar essa milharada de peixes e aparecer ali, mesmo que fosse uma tecnologia acima, não há lógica para isso. Você compreende? Então, o livro é bem enfático em dizer: esse foi um evento planejado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo Micael, certo? Então, quando ele planejou esse evento, existe uma energia sobrenatural que opera, que operou naquele momento para convocar a manifestação material desse chamado milagre, né? Eu acredito que hoje em dia ainda deve acontecer muito disso também, porque me falha a memória, mas se eu voltar agora no documento, tem um tópico, um trecho lá que fala disso, que existe essa possibilidade dessa energia sobrenatural atuar. Não vou perder tempo procurando agora, mas para quem quiser pedir depois, eu posso mostrar. Ou seja, existe, de fato, aquilo que está acima de uma um processo normal da matéria, que também permite manifestar na matéria uma coisa que não podemos explicar, nossa mente não consegue conceber, por mais que esteja ali de forma explanada, né? O que que o livro de Urântia diz? Que a matéria é o esqueleto da morôncia, certo? E ambas são uma realidade fugaz da realidade de fato espiritual, que é o espírito, né? Então, como que eu particularmente como que eu consigo conceber que aconteceu a manifestação dessa energia sobrenatural? Eu acredito que é uma energia espiritual, um atributo criativo do próprio Jesus, do próprio Cristo Micael. E essa energia, ela foi descendo com um propósito, né? Porque ela foi planejada. O livro não fala se foi planejado na encarnação ou foi planejado antes para a encarnação de Jesus, né? Lembra que eu questionei isso mais cedo, quando a gente estava lendo os tópicos? Então, pode ter sido um evento planejado anterior à encarnação de Jesus, em que já estava previsto isso, e ele, naquele momento de introspecção que ele teve lá, né, quando estava se deparando com aquele momento de fome das pessoas, de subnutrição das pessoas ali, o livro fala que ele parou, ficou com um olhar distante, a gente não sabe o que pode ter acontecido ali, mas eu imagino que tenha sido uma conexão com a sua contraparte espiritual e soberana de Deus do universo, e ele tenha buscado, convocado nesse momento ali esse planejamento, que foi a convocação dessa energia sobrenatural, que manifestou na matéria o propósito de alimentar essa multidão. Correto? Para a gente entender, porque tudo que Jesus fez tinha um propósito, correto? Então, eu vejo que é para a gente, hoje em dia, compreender que milagres, que a gente chama de milagres, têm explicação,
tá? Os chamados milagres, a maioria tem explicação científica, apenas a nossa mente ainda não consegue, ainda não chegou no ponto de descobrir, mas que também existem eventos que estão acima da compreensão material, da mente material, né? Que podem ocorrer também no mundo da matéria. Agora, como isso ocorre, eu vou caminhar aí, esperar chegar nas mansões aí e andando, a gente vai descobrindo devagarzinho junto. Alguém mais? Tem algo para falar, para acrescentar? Roberto está caladinho hoje, Roberto. Você está aí, É, Roberto? então, Alan, eu não sei se pode ser que o que você tenha mencionado aqui esteja numa parte desse documento que me chama bastante atenção, que é o 152.2.10. É, não sei se você quer colocar ali compartilhar, porque me chama muito atenção essa parte. Assim, ela dá muitas interpretações, eu acho, sabe? E é legal a gente ver. Repita para mim, por gentileza, É o 52, 1 ponto, 2.10. 210. Aqui está. Posso ler? Pode ler. E esse foi o primeiro e o único milagre com a natureza que Jesus fez depois de um planejamento prévio consciente. É bem verdade que os seus discípulos estavam dispostos a chamar muitas coisas de milagres, coisas que não eram. Essa, porém, foi uma ministração sobrenatural genuína. Nesse caso, e assim nos foi ensinado, Micael multiplicou os elementos da comida como ele sempre faz, exceto pela eliminação do fator tempo e do processo vital visivelmente observável. Foi o que eu comentei agora há pouco. É, É. legal. Então, me chama a atenção essa frase, essa última frase, né? Que foi ensinado aos reveladores, que ele multiplicou esses elementos da comida como ele sempre faz. Então eu fico, como assim, como ele sempre faz? Quer dizer, ele sempre, como ele faz em Salvington, como ele faz nos outros mundos, como ele faz quando ele está né, com os anjos, sabe? Quando as pessoas estão presentes com ele, como assim? Depois ele complementa, né? Exceto pela eliminação do fator tempo e o processo vital visivelmente observável. Então, que para eles, é, é, aí me deu a entender que é visível. Como é que você entende essa última frase aí desse? É, fala de uma forma assim bem técnica o que eu quis dizer agora sobre a questão. Lembra que eu expliquei lá que eu expliquei não, que eu tentei expor sobre a questão de pegar vários peixes ao mesmo tempo e conseguir encher as cestas e a multiplicação do pão, a fabricação do pão a ponto de encher todas as cestas e alimentar toda a multidão. Eu vejo que é isso. É, agora sim, também eu tenho esse questionamento, como ele sempre faz, né? Eu vejo da seguinte forma. Em salvo, tu não pode ser, que lá ninguém come comida, né? Nas mansões também não, porque o livro de ontem fala que nos mundos das mansões, o tipo de alimento ele é de uma energia diferente, desconhecida, né? Então, Uhum. se Jesus sempre faz isso, ele fez aqui, ele faz nos mundos também por aí, com essa energia sobrenatural. É coisa de pai, né? Deve ser coisa de pai. Para ele deve se É, comprazer em alimentar a fome das pessoas por aí, nos seus mundos habitados, né? Não tenho esse conhecimento, nunca cheguei a questionar isso e a fundo, mas eu vejo que é um atributo do próprio Criador, aham. Jesus, Se bem né? que ali diz os elementos da comida, né? E não necessariamente o pão, mas acho que os elementos que compõem esse pão, porque esses tempos a gente está estudando os diretores de potência, eles que são responsáveis por essas questões da matéria, né? Então, quer dizer, mas de alguma maneira, Micael também tem a sua participação, né? Porque eles são ali os colaboradores de Micael em toda essa questão de dos elementos,
da elaboração ou do controle dos elementos químicos, né? Materiais mesmo. Exatamente. Então, com certeza são esses elementos, né, que ele sempre faz, que ele está no controle, porque Deus está no controle de tudo, né? E quem vê o filho, vê o pai, então eu acho que é essa a questão. Exatamente. Você falou do diretor de potência aí, né? Que fazem essa condução, essa Uhum. manipulação da energia. Porque se a gente for pensar em última análise, o peixe, o pão, a terra, a água, o ar, tudo é composto da mesma coisa. Aham. Elétrons, átomos e etc. Então, Uhum. na atribuição divina de Jesus ali, pode ter acontecido nesse momento de introspecção dele milhares de coisas ao mesmo tempo Aham. da intenção dele. E manifestou na matéria isso que nossos olhos humanos viram como uma multiplicação desse alimento, que são os pães e os peixes, né? Mas é algo que a Sim. gente pode questionar, e eu tenho certeza que a gente for estudar isso a fundo, a gente vai descobrir muita coisa que É, vai servir de pilar aí, de andaime para a ciência nos próximos anos, talvez décadas e séculos, não sim. sei. Espero que sim. Moacir, Aí, acho que levantou a eu sou mãozinha. acho que É, pode descompartilhar um pouquinho. Vamos lá. queria, eu gostaria, Alan, que você, se você souber, quanto tempo eles ficaram ali junto com Jesus, sem comer, para depois acontecer esse milagre? Quantos dias eles ficaram ali? Não sei, Moacir. Pois é, Perdão, deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se eu eu não sei encontro se alguma existe coisa. isso. Alguém poderia, quem tem melhor conhecimento do livro, Se eu li, eu responder? não estou lembrado, 5 Moacir. Me dias. perdoe. O Cinco milagre, dias. o milagre Então, né, aconteceu no terceiro. Perfeito. quando eu vejo que essa palavra milagre ela é polêmica, eu deixo de lado. Isso pouco importa no meu estudo, se foi milagre, não foi, se teve peixe, se teve pão, mas 5 dias de meditação, de alguma coisa nesse gênero, né? Ele intuindo as pessoas para que essa vontade, talvez, de comer, até não a fome, poderia ser superada. Alguma coisa nesse sentido. Então, não me preocupa muito se Jesus fez milagre, se o vinho, tinha água, ou era suco de uva. Eu penso que as palavras de Jesus e todo o contexto dele é muito mais importante do que nós ficamos debatendo. Desculpem eu falar isso. É desses milagres. Se não tiver os milagres, Cristo, eu tiro ele da minha forma de entender ele, não? Eu tiro totalmente os milagres, deixo de lado. Se for, beleza, não consigo entender. Como nós não estamos conseguindo entender. Mas toda a vida dele, o que ele fez, o que ele pregou, as palavras dele, tem uma importância muito maior do que esses milagres que são duvidosos. E dá para a gente notar que todos nós temos dúvida com relação a isso. Desculpa, é um desabafo, talvez. Legal. Gostei, Moacir. Obrigado pela sua posição aí. Agora, Henrique. Ué, obrigado, Lília. Respondendo à pergunta do Aélio aí também, ampliando um pouquinho essa questão comparativa do que aconteceu com o vinho e do que aconteceu com as multiplicações dos pães e dos peixes, as coisas são muito parecidas. Na verdade, a chave, a solução dessa questão aí está no que os reveladores ali falam, milagre da natureza, da modificação da natureza, né? Então é assim, no caso da multiplicação dos vinhos, não houve uma alteração
do processo de produção de vinho. O que houve foi uma aceleração do tempo. E essa aceleração do tempo não adultera a natureza, não modifica a natureza. Então, a uva foi plantada, todo aquele negócio. No caso dos peixes e do pão, o processo poderia ser semelhante se acontecesse uma aceleração do tempo na fabricação dos pães, na criação dos peixes, etc. Mas não foi isso. O que os reveladores estão dizendo ali, no caso dos pães e dos peixes, é que, de fato, Jesus, Micael ali, violou as leis da natureza. Ele simplesmente multiplicou aqueles elementos ali, e não foram uma coisa que houve aceleração do tempo para produzir aquele negócio ali. Então, ele adulterou o que seria, no entendimento nosso, o processo natural de produzir essas coisas. E é por isso que isso é um milagre. Não resta dúvida que a produção do vinho é um evento extraordinário, porque a aceleração do tempo não é uma coisa disponível para nós. É disponível lá para os seres celestiais, para o Criador, esse negócio todo. Mas a parte aceleração do tempo, não houve uma produção de um milagre, porque não houve um fato novo ali, a não ser uma aceleração do tempo. Nesse caso aqui, é diferente. É como se não existisse aqueles ingredientes que teriam que ser plantados e ser produzidos e serem feitos ali. Jesus simplesmente disse: Eu quero que esse pão aqui se transforme em 5.000 pedaços. Então, não houve a produção do pão, houve uma multiplicação. Então, essa é a grande diferença e de ser um fato de um milagre planejado. A gente poderia estender isso aqui falando de uma participação direta de Jesus nisso, não. Porque naquele evento do vinho, Jesus, para quem o tempo não existe, ao se compadecer da sua mãe, ele perdeu ali aquele domínio sobre o tempo e a hoste de seres que o acompanha entendeu que ele queria que fosse produzido esse vinho. Então, não foi um negócio por desejo de Jesus. Jesus não desejou produzir o vinho. Isso foi uma interpretação feita, ele não teve uma participação direta naquilo ali. É diferente da multiplicação dos pães. Ele foi o autor, ele foi o executor da questão da multiplicação dos pães, né? Então, é um ponto de vista só, é claro. Outras opiniões podem ser diferentes. Obrigado. Hélio. Inicialmente, eu quero agradecer o Henrique, que, aliás, tem minha maior admiração. Mas, para variar, não concordo com você. Vou lá no texto, no 2.10, no finalzinho dele. 2.10. Pode pôr na tela o 2.10? Tem como pôr na tela o 2.10? Tem Que é o sim. último parágrafo. Dando uma olhadinha para você. Já. 2.9, 2.10. Eu vou pegar a parte final, só a última frase. Depois eu vou ver com o tempo o original em inglês, para ver se não houve aqui algum problema de tradução. Eu vou ler inteiro e não vou nem comentar, só vou ler inteiro. Nesse caso, e assim nos foi ensinado, Micael multiplicou os elementos da comida. Aí tem um fenômeno físico, multiplicação. Pode ter entre nós cientistas que pode entender qual foi o processo de multiplicação. É certo que houve os elementos daqueles pães aconteceram, foram multiplicados. Mas a parte que eu quero destacar, como ele sempre faz, que foi o que a Lília começou a falar, e que me chamou a atenção também,
por isso eu vou lá no original. Mas a palavra que me chamou a atenção é exceto. Destaque para a palavra exceto, pela eliminação do fator tempo. Então, essa palavra exceto está querendo dizer outra coisa. Talvez ele tenha mexido com o tempo também. Ok, mas não é assunto que eu vou transformar em debate, porque não é esse o motivo. Mas aproveitando a oportunidade que me deram para falar, e eu sou prolixo e eu gosto de falar, uma coisa que me chama a atenção, e eu já vi muitas vezes em várias salas esse assunto ser debatido, é a questão de Jesus andar sobre as águas. Que os reveladores falam, sem nenhuma sombra de dúvida, que não foi um evento sobrenatural, foi apenas um sonho de Pedro. Mas aí eu participo das igrejas evolucionárias e eles não entendem que foi um sonho. Mas o ponto que me chama a atenção não é se as igrejas evolucionárias estão corretas ou se o livro de Urântia está correto. O que me chama a atenção é o seguinte: Jesus não teria, considerando o que nós aprendemos até agora dos milagres, eu vou pôr aspas nesses milagres, muito embora qualquer coisa extraordinária pode ser chamada de milagre, Jesus não poderia efetivamente andar sobre as águas e a revelia do sonho do Pedro. Por que esse esforço de provar que era sonho? Me deixa curioso. Se me dissesse que Jesus andou sobre as águas e aconteceu tudo aquilo de modo real, no que isso diminuiria ou aumentaria a capacidade de Jesus realizar os feitos extraordinários dele? E agora, para encerrar, a fala do Massir Budai. Moacir, eu entendo sua posição, entendo mesmo, mas discordo 100%. O milagre faz toda a diferença, é como o tempero na comida. Você desprezar o milagre, você está simplesmente jogando fora o tempero da comida. A comida seria a mensagem e o tempero seria os milagres. Ainda que eu possa colocar os milagres num patamar mais alto do que tempero. É apenas uma discordância que também não altera nada. Obrigado. Aí, Aélio. Acho que dá para descompartilhar. Ah, sim. Pronto. Gratidão pelos comentários, gratidão pela apresentação, Alan. Então, agora vamos passar para a última parte, que é o sorteio, né, Sueli? Isso aí. Parabéns, Alan. Obrigado pela apresentação. Muito boa. Obrigada. Nada, Sueli, eu te agradeço. Obrigado. Eu que te agradeço. É, Vocês estão vendo? Sim, Você pode ditar para mim, Lilian, por favor? sim. Alan, Adão, Aélio, Bernadette, Caio, Não precisa colocar meu nome, não. Pode tirar. Ivanil, Obrigado. Mantovani, Leopoldo, Liane, Marcos, Lilian, Roberto, Maria Alanes, Sandal. Se alguém não estiver na lista, por favor, manifeste-se. Acho que o Fernando não está na lista, né? Eu não estou Fernando na caiu, lista, mas ele mas estava pode aí. tirar o meu. É. Seu Moacir. Ok. Caio, tá na lista? Caio tá. Não, Caio saiu da lista, não da sala.
Quer que eu Tira o fale de meu. novo? Tira o Não, meu, vai que sobra mais falta tempo. o Fernando. O Fernando, porque ele tá caindo bastante o- a internet dele, né? Uhum. Tá certo? Posso falar? Mantovani já tá por aí? Mantovani tá. Ah, Ó, Alan, Adão, Aélio, Bernadette, Ivanil, Mantovani, Leopoldo, Liane, Marcos, Lilian, Roberto, Fernando e Sandal. ok. Ok? Boa sorte. Ivanil. Uhul, parabéns, Ivanil. Muito Parabéns, legal. Sueli, eu vou mandar para você o endereço da pessoa para quem eu quero doar. Aham. Muito obrigada. Nada, imagina. Tá bom, Então, muito isso obrigada, aí. então, pela presença de todos. Obrigada a Agradeço todos. imensamente o Alan e esperamos pela semana que vem, pela segunda parte, ok? Isso Muito aí. obrigada. Obrigado Muito a obrigada. todos, senhores. Até a Estamos semana que vem. convidados Um para a Boa abraço. próxima noite. parte. Boa A noite. todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Boa noite a Tchau. Por todos nada. e até semana que vem. Até. Todos uma Obrigada. ótima noite. Tchau, tchau. Tchau.